Oi, eu sou Cícia Curato, eu estou servindo na Missão Brasil Londrina e eu queria compartilhar uma experiência muito significativa que eu tive na minha missão, que contribuiu muito para o meu testemunho. Então, quando eu cheguei na missão, eu sou um membro novo, então quando eu cheguei na missão, eu tinha um pouco de receio em ensinar para as pessoas sobre a restauração do Evangelho. Eu acreditava, mas acho que eu não tinha um testemunho total sobre todas as coisas. E alguns meses se passaram desde quando eu estava na missão, até que um dia eu comecei a pensar sobre outras igrejas. E eu comecei a pensar que muitas outras igrejas, elas acreditam em muitas coisas que nossa igreja acredita. E que de todas as lições que nós como missionários ensinamos, com certeza a restauração do Evangelho é a mais diferente de todas. E então eu comecei a refletir que se eu tivesse a oportunidade de ver uma pessoa uma única vez, com certeza a mensagem que eu iria compartilhar com ela seria da restauração. Porque quando um dia ela quisesse encontrar a igreja verdadeira de Cristo, ela lembraria daquela mensagem que eu e minha companheira teríamos compartilhado com ela. Então algum tempo se passou depois disso, algumas semanas, e na época eu servia como LTS, eu cuidava de sisters, então a gente sempre faz muitas divisões. E um batismo das sisters, eles eram para ter acontecido, mas na semana do batismo a menina ela desistiu, porque ela tinha sido batizada em uma outra igreja recentemente. E o pastor dela falou que o batismo só é um em tudo isso. Então eu lembro que a gente fez uma divisão naquela semana para a gente poder ensinar a ela. E eu lembro que a gente chegou lá e a gente foi compartilhar a mensagem da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, da igreja dele. E eu lembro que antes disso eu tinha feito uma oração e a gente entrou na lição, a gente começou com uma oração sobre toda, como sempre. E eu lembro que a gente começou a ensinar. E eu lembro que aquela experiência ela foi muito significativa para mim. Porque eu lembro que quando eu ensinava e quando eu testificava sobre essa ser a igreja de Cristo, quando eu citei a primeira visão, eu podia sentir o meu coração transbordar de muita alegria, com uma certeza de que eu sabia, de que eu sei que essa é a igreja do Salvador Jesus Cristo. E eu podia sentir o Espírito, ele testificando para aquela jovem todas as coisas que nós estávamos ensinando. Então foi uma experiência muito especial dentro da minha missão. Assim, tive muitos milagres, muitas experiências, mas quando eu penso em fortalecimento de testemunho, tem muitos, mas essa é uma das muito especiais para mim, porque ajudou no meu testemunho sobre eu saber que essa é a igreja de Cristo, sobre eu saber que o livro de Mórmon, ele realmente é um outro testemunho de Cristo, que ele testifica sobre o amor de Cristo por cada um de nós, que ele testifica sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. Eu realmente sei que essa é a igreja de Cristo. E foi uma experiência muito espiritual, porque além de eu adquirir esse testemunho, aquela jovem ela foi batizada na igreja do Salvador Jesus Cristo pela devida autoridade. Então eu sou muito grata por conhecer esse evangelho e eu realmente sei que a obra missionária é uma das obras mais importantes que está acontecendo no mundo e que nós, como membros da igreja, devemos contribuir para isso. Então eu realmente sei que Cristo ele nos ama, eu sei que nós somos filhos do nosso amoroso Pai Celestial. E essas são verdades muito importantes que eu aprendi na minha missão. Mas eu realmente sei dessas coisas e eu compartilho delas em nome de Jesus Cristo. Amém.